Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30 e que fica gravado nas mídias do MAP, que vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é um prazer estar com vocês novamente. Nós temos bastante material já gravado de estudos anteriores que foram ao ar, mas muita gente não pôde acessar. Então, nós estamos fazendo alguns cortes, aproveitando algum material e disponibilizando para todos vocês nessas gravações, nesses estudos que servem para a reflexão de todos, para a mudança, para a conexão com a espiritualidade. Então, aproveitem o estudo. Hoje eu tenho uns videozinhos aqui para passar para vocês, são 3 vídeos. E eu queria lembrar para vocês, só o finalzinho do último item, o item 7 da transfiguração, destacar algo que eu achei importante. Vocês lembram que eu coloquei uma figurinha que parecia Jesus com os apóstolos, e Jesus se encontrou então com Moisés e Elias. E eu disse na ocasião que é uma típica reunião mediúnica. Na verdade, foi uma reunião de encarnados com desencarnados. E não existe nos evangelhos o teor da conversa de Jesus, mas certamente falaram de assuntos importantes. Foi um encontro assim muito impressionante, onde Jesus se transfigura, se torna resplandecente. Então, aqui no item 123, ainda no capítulo 7, falando da transfiguração, Kardec diz assim: está em princípio admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que aliás tem a ver com o assunto de hoje, que mediante uma modificação na disposição molecular pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das mesmas transformações. Ou seja, o que acontece com um desencarnado, com seu corpo espiritual, as transformações, o mesmo pode acontecer com o corpo espiritual de um encarnado, que se desdobre. Então, esse corpo espiritual isolado do corpo é passível das mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos, né? Ele vai dizer que o perispírito ele pode se tornar brilhante, como o caso de Jesus, mas pode haver também a deformação do médium que, encarnado, quem olha para o médium pode ver alterações nas suas feições. Isso também é uma transfiguração. Não apenas se tornar luminescente, brilhante, entenderam? É isso que eu deixei passar, eu queria retornar só para esse detalhe. O nosso querido Divaldo, às vezes, quando incorpora o Dr. Bezerra de Menezes, a gente nota pequenas alterações nas feições dele. Aquilo também é uma transfiguração. Eu só queria fazer essa anotação. Então, voltando, onde nós íamos iniciar hoje, o capítulo 8, o título é do Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo, ele pode ser muito bem explorado e eu vou trazer informações lá do estudo da Gênese, que eu considero que são muito importantes. É importante a gente refletir pelo tempo que nós estamos vivendo, o tempo atual de uma nova era, onde é muito importante que os espíritas que tenham conhecimento das coisas espirituais procurem, na medida do possível, estudar mais, ficar com a sua fé consolidada e, sempre que possível, passar essas informações para outras pessoas quando elas requisitarem, para a gente não ficar naquela situação de achar que todo mundo precisa entender, conhecer o que nós conhecemos, porque cada um tem o seu tempo, tá?
eu também queria relembrar que o mundo de regeneração no qual nós estamos entrando, nós vamos vivenciar esse mundo, todos nós, e vamos vivenciar essa transição, seja no plano físico ou no plano espiritual. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não vou ver esse mundo de regeneração, porque Emmanuel disse que a gente ia perceber esse mundo mais, assim, lá para 2057. E algumas pessoas dizem, mas não vou estar aqui, eu vou estar do outro lado. E quem é que disse que a regeneração se dá apenas no plano dos encarnados? Pelo contrário, desencarnado, nós vamos poder vivenciar muito essa transformação da Terra. Talvez até interferir mais nesse processo, ajudar mais nesse processo, do que se estivesse do lado de cá. Então, seja do lado de cá ou do lado de lá, nós vamos vivenciar essa transformação da Terra. E o conhecimento é muito importante. Nada melhor do que a prática, como a gente costuma dizer, colocar a mão na massa, trabalhar no bem, servir quentinha, atender o que está sofrendo, abraçar alguém que está em depressão, conversar. Essa caridade material e a caridade moral são fundamentais. Mas, em paralelo a isso, o conhecimento, a reflexão é que leva à transformação, à mudança de atitude. Então, é muito importante conhecer as coisas espirituais, estudar. Bom, deixa eu falar de algumas coisas aqui fundamentais nesse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Nos trabalhos de tratamento nas casas espíritas, os espíritos manipulam energia, manipulam matéria, a matéria do plano deles, e criam remédios. Ao mesmo tempo, já comentei antes, que eles materializam próteses, trabalham com ectoplasma, ou seja, existe toda uma ciência, todo um conhecimento da manipulação da matéria desse plano espiritual. Muitas dessas informações nós não temos, mas nós vamos aprender. À medida que nós evoluirmos, essas informações nós vamos incorporar. O que é importante nós termos em mente que a força do espírito está na força do pensamento e na força da vontade. A vontade, diz Leon Denis, é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência. Então, diz Leon Denis, isso na Gênesis, nas outras obras, que a força do espírito está na força de querer. Quando ele imprime o pensamento para algo, isso tem uma força grande. E o espírito, quanto mais evoluído é essa força de vontade, ela é mais intensa. Então, como no mundo espiritual a matéria é extremamente plástica, ela é maleável, ela é moldada pelo pensamento, essa força do pensamento, essa vontade que a gente imprime, faz toda a diferença. Então, eu diria que os médicos espirituais, os espíritos superiores, eles usam muito o pensamento e a vontade na manipulação desses fluidos. Os espíritos menos evoluídos, eles usam o seu pensamento e muitas vezes esse pensamento, por ser conturbado, desequilibrado, gera em torno deles ambientes ruins, feios. Isso que é um umbral, né? Um grupo de espíritos desequilibrados geram um ambiente que traduz o pensamento deles. Eu vou passar uma figura para vocês, é a figura número 5, tá aí, que na verdade é um texto, né, que eu tirei de um PowerPoint. Como se formam as colônias espirituais? As colônias espirituais são matéria, já que a gente está falando do laboratório do mundo invisível, da manipulação de matéria. Vamos pegar esse trechinho da obra Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Pensamento, vontade, conhecimento são fundamentais na vida espiritual, como é na vida física também. O espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo-os a seu gosto, dá-lhes as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda a comparação e toda a análise. Construções aéreas, olha o que ele está dizendo aqui, construções aéreas, de cores brilhantes, de zimbórios resplendentes, sítios imensos, onde se reúnem em conselhos delegados do universo
templos de vastas proporções, de onde se eleva o acorde de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? Isso está na obra Depois da Morte, e Leon Denis, então, no seu linguajar quase que poético, né, vai estar falando do poder da vontade, o poder do pensamento na execução de obras. E ele vai falar de construções aéreas, sítios imensos. As colônias espirituais, elas são plasmadas pelo pensamento. Então, voltando aqui, no caso de remédios, no caso de manipulação de fluidos, de próteses com ectoplasma, o princípio é o mesmo. É o uso do pensamento, o uso da vontade e do conhecimento para criar algo, combinar fluidos. Exatamente como a gente faz nos laboratórios aqui da Terra, quando combinamos os elementos químicos, obtendo uma reação, obtendo um resultado que nós queremos. É preciso o conhecimento e é preciso a manipulação física. E hoje existem até alguns instrumentos. No plano espiritual é preciso o conhecimento, mas essa manipulação não é física, é a vontade para criar algo, para buscar substâncias na natureza e criar aqueles elementos fluídicos que a espiritualidade utiliza. Bom, nesse processo de uso da mente, na mentalização, existem vários recursos que a espiritualidade usa. Por exemplo, na obra Nosso Lar, num determinado momento, é citado que os 72 ministros da colônia se reúnem todo fim de tarde e eles mentalizam um coração no céu. Eu vou mostrar para vocês, é a figura 67 aqui para mim, coração azul no céu, que aliás lembra o coração do MAP. Então, o que vocês veem nessa figura? É um desenho feito pela médium Ergorina Cunha, que é sobrinha do professor Eurípides Bassanufo, que ela desdobrava e ela era levada até a colônia Nosso Lar. Ela voltou e fazia desenhos sobre o que ela via na colônia. Certa vez, esses desenhos caíram na mão de Chico Xavier e ele falou, é assim mesmo, porque o Chico desdobrava e ele via também, ele também estava presente nessa colônia. E aí ela, junto com o Chico, editou um livro, Cidade do Além, onde esses desenhos estão lá. E esse é um dos desenhos. Então, vocês veem um coração no céu. Esse coração, ele existe, ele é plasmado, ele é matéria naquele plano. E como ele é plasmado? Reunindo matéria, imprimindo a vontade, imprimindo pensamento. E esse coração, a gente pode deduzir que ele é cheio de fluidos salutares e ele fica lá pulsando. É como se é o que a gente chama de egrégora, porque egrégora tanto pode ser um grupo de espíritos como pode ser algo plasmado por uma coletividade ou por uma pessoa. Então, a egrégora desse grupo é esse coração. E qual é a função disso? Sustentar energeticamente aquela colônia, os espíritos que estão lá internados, como o nosso André Luiz no início. Então, esse é um típico caso de laboratório do mundo invisível, manipulação de fluidos, uso da vontade, uso do pensamento. Tá bom? Então, vocês vão ver sempre nas obras espíritas essa condição de uso da vontade, uso do pensamento para plasmar algo. Eu vou ler aqui o item 126, então, do Laboratório do Mundo Invisível. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes? Em tudo, os que traziam quando vivos, com todos os acessórios que o completavam. Então, ele vai desenvolver esse raciocínio e, basicamente, é o seguinte: nós, quando desencarnamos, estamos com o nosso corpo espiritual, não é isso? E como nós nos apresentamos lá do outro lado nus, pelados, já pensaram nisso? Né? Já que a projeção do nosso corpo espiritual é da mesma forma quando nós estamos dormindo. Nós vestimos algo
está impresso no nosso psiquismo o tipo de vestimenta que nós temos. Então, quando nós nos projetamos, o que normalmente acontece é que nós levamos plasmado inconscientemente em torno de nós aquela vestimenta. Então é comum, se uma pessoa está num leito do hospital com aquela roupa de hospital, ela provavelmente vai se apresentar do outro lado com aquela roupa. A não ser que em alguns casos a pessoa até pede, a pessoa está doente, está já nas últimas, e eu vivenciei casos assim. Uma mulher, por exemplo, eu quero ser enterrada com aquele vestido, e a pessoa prepara aquele vestido. Já deve ter acontecido isso na família de alguns de vocês. Então, essa pessoa do outro lado provavelmente vai se apresentar com aquele vestido, porque aquilo está impresso no psiquismo da pessoa, entenderam? Então, essa questão do espírito se apresentar com uma vestimenta é aquilo que ele deseja do outro lado. Se o André Luiz, Colônia Nosso Lar, vocês lembram do filme? Todo mundo de branco, parecem uns aventais. É aquilo ali, eles plasmam aquilo ali. Então, tem um momento até do livro, do filme, que, se não me engano, é o Lísias, que chega para o André Luiz e diz que vai ensinar a ele a plasmar a roupa que ele quiser. Tá? Da mesma forma, um espírito só pode se apresentar com uma bengala, com algo, para ele se identificar. E ele plasma aquilo do outro lado. E vai dizer aqui, Kardec, que quando um espírito ele se apresenta com algo dessa maneira, aquilo ali tem uma existência transitória. O espírito, de repente, está se apresentando para alguém, com uma bengala, por exemplo, mas ele não vai ficar de bengala do lado de lá, ele só quer ser identificado. E aquilo ali, daqui a pouco, desaparece. Enquanto ele não mantém o pensamento naquilo, estruturando aquilo, aquilo não vai durar muito tempo, vamos dizer assim. Continuando, até certo ponto poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como, de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé. Aí ele vai citar uma caixa de rapé, que era algo comum no século XIX, que o espírito se apresenta com uma caixa de rapé. Mas aquilo ali é temporário, né? Pulando aqui um item. Até então não se tratara senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Da mesma forma, acontece com os objetos que o espírito ele quer se apresentar. No item 127, vai falar da escrita direta, que é pneumatografia, que é que se produz espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Basta tomar-se de uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se ter a certeza da ausência de qualquer fraude. Então, Kardec vai dizer que, em algumas experiências que ele vivenciou, se dobrava uma folha de papel, botava numa gaveta, tirava depois, estava ali uma escrita. Então, o espírito, ele projeta diretamente a matéria e ele escreve no papel sem ter nenhum lápis, sem o médium participar. Por isso que é escrita direta. O espírito, ele imprime diretamente em algo aquilo que ele quer mostrar. Então, existem casos, né, em que isso pode acontecer. Hoje não é tão comum, mas já foi. E ele vai aqui no item 128 fazer algumas perguntas ao Espírito São Luís. Tá? Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, olha aí de novo, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Não. Aquela caixa de rapé tinha a forma de uma que ele se servia habitualmente, que se achava guardada em sua casa. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? Resposta de São Luís, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente.
O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomou todas as aparências da realidade. Ou seja, o espírito entendia que para ele ser percebido e para se acreditar que era ele mesmo, ele deveria se apresentar com itens, com coisas que eram do dia a dia dele, habituais. No caso, uma caixa de rapé. Mas aquela caixa não é para ele usar, para cheirar o rapé. Não, é só aparente, é só para mostrar. É isso que Kardec está dizendo. Tá bem? Quando a gente fala de manipulação de fluidos, os espíritos superiores fazem coisas que a gente não compreende. Nas cirurgias espirituais, nós já vimos os fenômenos de transporte, de materialização, de próteses materializadas no organismo. E quanto mais avançado o espírito, mais conhecimento ele tem, mais força mental ele tem, mais vontade, e conforme a evolução segue, um espírito muito superior pode fazer coisas que realmente são impressionantes para nós. Se isso é assim, imaginem um espírito no topo da escala evolutiva, um espírito puro, perfeito, como o nosso Jesus. O que Jesus não é capaz de fazer de manipulação de matéria, de criação. Por isso que se diz que ele é co-criador do planeta Terra. Então, Jesus tem uma capacidade que certamente foge à nossa compreensão. Mas ele esteve entre nós, encarnado. Jesus fez alguma coisa desse tipo, de manipulação de matéria, usando o conhecimento, usando a vontade. Ele chegou a manipular alguma matéria e transformou a matéria, como a gente sabe que é possível. Você pega um montinho de terra, um espírito superior, ele vai manipular aquilo. O que é a terra? É carbono, é hidrogênio, são vários elementos. E ele pode mentalmente agregar outros elementos ali, transportar a matéria para aquela mão, agregar a matéria e produzir ali algo que é completamente diferente do que aquela terra. Isso é uso do pensamento, isso é uso da vontade, uso do conhecimento, e diríamos que tem tudo a ver com esse item de laboratório do mundo invisível. Então, Jesus encarnado fez muita coisa que as pessoas não compreenderam. Imagina ter esse entendimento da manipulação da matéria. Então, eu vou passar um videozinho onde Jesus faz uma cirurgia espiritual, usando o conhecimento, manipulação da matéria, a força do pensamento, e ele deixa todo mundo boquiaberto. Vamos assistir o vídeo? Vocês vão gostar. Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo? Ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, para que ele fosse cego. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vai e lava teu rosto no tanque de Siloé.
E aí, gostaram do vídeo? Maravilhoso, né? Então, o que nós assistimos aí? Jesus manipulando a matéria, usando sua força mental, seu conhecimento. Agora, o seguinte, quando eu digo conhecimento, Jesus conhecia a fisiologia, conhecia toda a ciência que nós conhecemos hoje e que vamos conhecer nos próximos milênios, porque ele é um espírito que está bilhões de anos à nossa frente, que é co-criador da Terra, que acompanha a criação até dos seres, porque eu falo lá na Gênesis que a evolução se dá em 2 mundos. Existe um livro, Evolução em 2 Mundos. Não se dá apenas a evolução no processo normal das espécies, isso acontece, mas há uma intervenção espiritual também. Então, os espíritos superiores participam de toda a criação. É assim que Deus atua nas criaturas, através das criaturas. E Jesus é o grande líder, vamos dizer assim, desse grupo. Então, tudo referente ao corpo humano, Jesus conhece profundamente, numa ciência que a gente nem sequer arranha. Então, quando ele vê um cego, podem ter certeza, é como se ele tivesse escaneado ali aquele cego, ele sabe o que ele precisa. Então, vou dar um exemplo. Digamos que ele precisasse recompor a retina. Então, Jesus pega um punhado de terra e manipula a matéria. Ele está criando ali uma lente, vamos dizer, algo que vai se materializar nos olhos daquele cego. Então, ele manda o cego lavar as vistas, né? Tirar a lama, e aquela retina, vamos dizer, está recomposta com a matéria que ele manipulou. É impressionante, é incrível, é o uso do conhecimento, é manipulação de energia, mas não deixa de ser um verdadeiro milagre isso, a capacidade que um espírito desse tem, tá? Mas é um caso típico de uma cirurgia espiritual que Jesus fez ali, num nível que a gente não vê por aí, né? Mas é manipulação de energia, é o uso da vontade, força do pensamento. E isso, em diferentes níveis, a espiritualidade faz do lado de lá. Trazendo para o nosso dia a dia, falando de roupas, de peças, reparem que isso passa a ser algo até pequeno, né? Porque é a mente do espírito que plasma algo que ele conhece. Mas um espírito, por exemplo, não vai recompor uma retina se ele não tem o conhecimento disso. Por isso que o espírito tem que se elevar em amor, nas virtudes e no conhecimento. Por isso que numa casa espírita, nos tratamentos de saúde, estão lá sempre médicos do espaço, espíritos que foram médicos e que continuaram seu estudo do lado de lá. O próprio Dr. Bezerra, que desencarnou em 1900, ele não é um médico com conhecimento do século XIX. Ele é um médico com conhecimento hoje além do nosso tempo, que do lado de lá ele continuou na pesquisa, no estudo, nessa medicina avançada que vê o homem integral, e um Dr. Bezerra tem esse conhecimento hoje. Quer dizer, o conhecimento dele está muito além do conhecimento dos médicos de hoje. No plano espiritual, o conhecimento, a ciência, está sempre bem à frente do nosso tempo, tá bem? Então, esse videozinho sobre Jesus mostra muito do que a gente está falando aqui sobre manipulação de matéria, de fluidos. Continuando as perguntas de Kardec para São Luís. Ele pergunta assim: pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Olha a pergunta, propriedades especiais. Se o quiser, baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar. Como eu disse há pouco, eu dei o exemplo agora de Jesus, né? Longe da gente imaginar como que ele consegue manipular a matéria àquele nível, e ele encarnado, né? Porque a gente está falando aqui a matéria do mundo espiritual, que é extremamente plástica, sensível à ação da vontade. Mas um espírito encarnado que tem essa capacidade pode fazer isso. É raríssimo, mas pode. Só que no caso era o próprio Jesus, né? Então ele pode tudo que a gente imaginar.
Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Resposta, teria podido, poderia sim, mas não faria, por não lhe ser isso permitido. Não é permitido. A espiritualidade superior não vai permitir que um espírito faça algo para prejudicar alguém. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Já, muitas vezes. Então, são os remedinhos que a espiritualidade faz. Lembra do caso do professor Eurípides, que ele se desdobrou na bicorporeidade, se materializou em outro lugar, fez um parto, e enquanto as pessoas estavam vindo a cavalo, a galope, para pedir a ele para ir lá fazer o parto que ele já tinha feito, quando as pessoas chegam, ele apresenta lá um remedinho. Aquele remedinho ali pode ter certeza que tem alguma substância também do lado espiritual. Não é só a do nosso plano. Não vai dar hoje para a gente concluir esse assunto do laboratório do mundo invisível, que é bastante amplo, e eu quero explorar bem isso, trazendo elementos até da Gênese. Então vai ficar para o próximo estudo mais um vídeo que eu vou passar sobre a ação da vontade, várias pessoas falando sobre isso, e sobre a água, a mensagem da água, que é um vídeo que muita gente conhece, mas nem todos conhecem, e que vai valer a pena relembrar, que tem tudo a ver com a continuidade aqui desse capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Então, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Aproveitem bem, que Jesus abençoe a todos, dê muita força a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.